Um amigo meu é paramédico. Uma noite ele foi atender um chamado por uma violenta batida de carro. Havia relatos de que pessoas foram jogadas para fora do veículo. Bom, ele junto de dois outros paramédicos foram os primeiros a chegar na cena. Ele percebe um homem encostado em uma árvore, olhos abertos, parecia estar em choque ou tentando se recuperar do trauma. Ele vai até o cara e começa a encostar em seu peito na procura de uma reação. Ei, amigo, você tá bem? Demorou um minuto para ele perceber que o que ele estava tocando não era o peito, mas sim as costas do homem. Uma semana eu estava no UTI tomando conta de um paciente que havia sido tratado de um sangramento gastrointestinal. Quando eu virei de lado, eu vejo um lago de bosta e sangue se espalhando na cama. Ele estava sofrendo uma hemorragia que vinha das suas varizes esofágicas. Ele acabou cagando quase 8 litros de sangue e acabou recebendo 25 unidades sanguíneas em apenas 12 horas. E de volta à escola de enfermagem, uma vez eu tomei conta desse cara que havia tentado cometer suicídio através do método escopeta na cara. Ele foi capaz de explodir sua cara inteira, mas errou as partes que fariam ele realmente morrer. Esse é o pior tipo de miséria que já presenciei. E sim, supera o paciente que cagou sangue. Eu costumava trabalhar na unidade de oncologia desse hospital. Uma vez tivemos essa moradora de rua com câncer retal não tratado, que ela disse já ter por anos. O câncer a havia devorado por dentro e agora estava consumindo toda a parte de trás dela. O seu reto não existia mais e constantemente vazava fezes. Quando foi a hora de limpá-la, me aproximei do que parecia ser uma bunda volumosa, mas havia se tornado uma massa dura e rígida que era imóvel. Sua parte traseira inteira era como madeira. Contamos a ela que não havia mais opções de tratamento. Ela pediu que seu corpo fosse cremado no necrotério que ela costumava dormir atrás. Uma amiga minha está no seu segundo ano de residência. Ela me contou que durante um turno na emergência, uma paciente idosa chegou de uma casa de repouso. Ela tinha um grande curativo na perna e aparentemente recusava atendimento médico. Então a equipe da casa de repouso chamou uma ambulância. Quando a equipe da emergência retirou o curativo, eles descobrem que a ferida estava cheia de larvas. Larvas estavam literalmente vivendo em sua perna. Eu sei que isso vai soar inacreditável, mas foi o que me foi contado. Os doutores envolveram sua perna com bacon cru e todas as larvas que estavam no seu tecido se moveram para o bacon. E assim, os médicos foram capazes de retirar as larvas. O paciente, por volta dos 190 quilos, diabetes mal controlada, chegou em choque séptico. Tiramos suas roupas, depois de colocá-lo para dormir, notamos que ele tinha um pedaço de pele preta apodrecendo a partir do tornozelo esquerdo, essa que se estendia pelo corpo até o mamilo direito. Acabamos cortando 40 quilos de tecido necrótico do cara e no dia seguinte cortamos mais 30. Morreu na cama enquanto a enfermeira o virava para trocar os lençóis. Nunca vou esquecer daquele cheiro de pele podre. Fui um médico no exército que passou um ano no Iraque. Tivemos esse paciente, um insurgente, que havia sido capturado e decidiu virar a AK-47 para si mesmo. Ele não acertou o cérebro, o que ele acertou foi exatamente a parte de trás do seu nariz, deixando seu rosto uma bagunça sangrenta. Tivemos muito problema determinando o que era o que, mas ele viveu. Outro acontecimento no Iraque, dessa vez um aliado, extremamente ferido. Aparentemente ele era muito respeitado por seu exército, era um oficial de nível médio das forças especiais iraquianas. Alguém plantou uma bomba no seu carro por baixo de seu assento. Quando explodiu, obviamente, imenso dano.
Quando ele chegou ao hospital, ele não tinha mais reto, estava faltando um grande pedaço de suas coxas. Quando viramos para observar o dano, nós literalmente podíamos ver por dentro. Ele sobreviveu algumas semanas até que foi enviado a um centro de cuidados iraquiano, onde morreu por uma infecção. Meu pai foi médico de emergência por 25 anos e uma vez ele chegou bem abatido em casa e ele me contou a história de uma garota que chegou com cortes no pulso. Ele já havia visto tentativas de suicídio similares, mas dessa vez ela não havia apenas cortado seus pulsos, mas enfiou longos cacos de vidros nos cortes e em seus antebraços. Ele disse que eles tiraram tanto vidro do braço daquela menina que ele não conseguia acreditar. Essa história sempre ficou na minha cabeça e a face do meu pai ao chegar em casa. Não eu, mas uma mulher que eu trabalhei junto, já havia sido uma paramédica. Ela me contou sobre a pior chamada que ela respondeu e aconteceu assim. Chegou na cena para encontrar um homem na direção de uma SUV que havia batido numa árvore. O homem estava claramente morto quando chegaram, mas o estranho é que os ferimentos não se encaixavam no acidente. Devia haver muito mais trauma para alguém que havia chocado contra uma árvore a 48 km por hora. O que era mais estranho ainda é que havia esse pequeno amontoado de pessoas ao redor do carro. Alguns deles o mencionavam com carinho, como se fosse um membro da família. De primeira, parecia que o cara havia batido perto de casa e família e amigos vieram ver o que aconteceu. Isso não é tão estranho, mas se torna quando levamos em consideração que o acidente havia acontecido no meio do nada, com nenhuma casa à vista. Esse grupo começou a se tornar intrusivo e a não escutar as ordens dos paramédicos. Os policiais tiveram que intervir e não demorou muito para descobrir o que havia acontecido. Os xeretas estavam inicialmente no carro. Acontece que eles seguraram a cabeça desse homem para fora da janela, enquanto ela batia em caixas de correio no caminho. Quando perceberam que ele estava morto, que deve ter demorado apenas 2 ou 3 caixas para conseguir o feito, eles o colocaram no assento do motorista e chocaram o carro contra a árvore. Eles pensaram que se chamasse os policiais ficariam fora de algum problema, mas sua falação e o fato de estarem no meio da porra do nada os entregaram. Minha irmã, que já trabalhou em emergência, me contou essa história. Um dia eles admitiram essa mulher que reclamava de dor gastrointestinal, se contorcendo completamente. E depois dos primeiros cuidados, ela ainda apresentava a mesma dor até que ela espirrou e sangue jorrou de todos os orifícios visíveis. Nariz, boca, orelhas. Ela estava morta em segundos. Aquilo realmente chocou e traumatizou minha irmã. Eu sou um residente cirurgião em um hospital numa região de baixa renda de Nova York. Tenha em mente que eu não vejo corpos completamente mutilados, porque eles só trazem pessoas que têm chance de sobrevivência, mas eu já vi coisas terríveis nos meus 4 anos de carreira. Os 3 primeiros são os seguintes. Uma idosa, extremamente obesa, estava sentada na privada quando ela levantou, escorregou e caiu. Ela acabou se enfiando entre o vaso sanitário e o radiador. Isso aconteceu numa época de inverno extremo e ela vivia sozinha, então o radiador estava no máximo. Resumindo, o radiador estava tão quente que lentamente causou sua carne a necrosar e derreter. Ela permaneceu assim por 3 dias, até que seu filho a encontrou. Ela chegou ao hospital com uma cratera de carne queimada, que ia da parte superior do seio, ombros e bochecha de seu rosto. Eu nem achava que ela estava viva quando a trouxeram. Isso mostra o quão fodida estava a situação.
Mais pra frente, quando eu conversei com a paciente, ela me contou que escutava o radiador fazendo estralos. Ela gritava e gritava, sabendo que em minutos seu corpo queimaria de novo. Nós recebemos um monte de pacientes que vêm de casas de repousos. E um dos problemas é que, como a maioria fica na cama o dia inteiro, eles desenvolvem úlceras de pressão, que são lesões causadas por pressão prolongada sobre a pele. Então um dia, chega essa paciente com febre intensa, provavelmente causada pelas úlceras. Nós a viramos de lado e vemos essa imensa úlcera de pressão acima do seu cóccix. Eu a toco e revelo uma enorme quantidade de tecido infectado que cheirava mal. Meu colega também mexe no tecido que simplesmente se desfaz e esse mar de pus se espalha na cama. Literalmente 2 enfermeiras começam a vomitar com o cheiro. Nós então apenas removemos esse tecido agora morto até o ponto que você podia encaixar um punho inteiro nessa área. Quando estávamos quase terminando, notamos que o fundo da ferida era de uma cor azul, muito estranha, coisa que você não vê em um corpo humano. Depois de muita especulação, a gente decidiu enfaixar a ferida e virar o paciente. Então nós percebemos que o azul que estávamos olhando era da camisola azul do hospital que ela estava usando. A úlcera era tão extensa que foi das costas dela até criar um caminho que acabava na sua vulva. Perturbador em diversas maneiras. Nova York é um centro de violência, principalmente quando se fala em armas. Eu já vi intestinos para fora do corpo, membros pendurados por um fio depois de levar um tiro de uma espingarda, pessoas que receberam 20 tiros. A coisa mais perturbadora que já vi foi ver alguém que havia tomado 3 tiros na cabeça. Incrivelmente sobreviveu, as balas não acertaram o cérebro, mas 2 estavam alojadas atrás dos olhos. Enquanto nós entubávamos o paciente, aparentemente a pressão havia se construído tanto atrás dos olhos que seus 2 globos oculares literalmente saltaram de seu crânio. Meu interno desmaiou, fiquei todo chocado e todo o caos na sala parou para olhar esses olhos pendurados para fora de sua cabeça. Estas foram as 3 coisas mais perturbadoras para mim, pessoalmente. Já quebrei peitos suficientes para fazer massagem cardíaca ou pinçar a aorta, mas isso não é horrível para mim, apenas mais uma maneira de salvar uma vida. Também já vi muitos abortos, natimortos, que exigiram intervenção cirúrgica e tantas larvas até em gargantas. Mas por algum motivo isso não me incomoda. Tenho certeza que o que eu faço diariamente é nojento para você, mas eu adoro isso. Viva a medicina!